Pensa num assunto que tem mito. É a pecuária. Alguns até são verdades, mas a grande maioria é balela. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o Prosa de Curral. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque não é só de assunto técnico que se vive nessa vida. Vamos se divertir um pouco. Nas minhas andanças, nas minhas pesquisas para os assuntos aqui do vídeo, eu encontro com tanto mito, mas tanta coisa. Alguns são interessantes e verdade, mas a grande maioria é balela. E eu reuni os 10 mais interessantes e inusitados que eu vi por aí para conversar, para falar um pouquinho para vocês e dar umas risadas. Vamos ao que interessa, então. Número 1. Se tem golfe no Brasil, agradeça a pecuária. Verdade ou mito? É verdade. Por incrível que pareça, os primeiros frigoríficos que vieram para o Brasil, os sócios, quem investiu o capital era de ingleses. E o pessoal que estava aqui, tomando conta dos frigoríficos, queriam que os investidores viessem ver, né, os frigoríficos e investir mais no potencial do país. Vamos dizer que não é pouco, né, para a pecuária. Só que os ingleses não queriam vir de jeito nenhum, que eles achavam que, o país era de selvagem e 2, não tinha nada para fazer. Eles queriam viajar e se divertir. Um baita de uma viagem para ficar sem fazer nada num país, eles não estavam muito afim, não. Daí, pensando nisso, os malandros brasileiros pegaram e colocavam perto dos frigoríficos campo de golfe, campo de cricket. Curiosidade número 2, foi um homem que trouxe a primeira boiada para o Brasil? É mito, gente. Lógico que é mito. Tinha que ter uma mulher no meio. Foi uma mulher poderosíssima que trouxe a primeira boiada para esse nosso Brasilzão. O nome dela era Ana Pimentel de Souza. E ela governava uma capitania. Fazia transportes de coisas de Cabo Verde para o Brasil. E foi nessas que ela trouxe os primeiros bovinos para o nosso país. Ana Pimentel de Souza, parabéns, você foi a primeira mulher do agro. Curiosidade número 3. O boi sabe o que precisa consumir. Minha gente, é mito, né? O boi sabe o que precisa comer. Às vezes ele tem uma necessidade de alguma coisa, uma deficiência de algum nutriente e que faz ele ter uma mudança de comportamento alimentar. Mas que ele virar e falar, me falta fósforo. Se tivesse só o fósforo aqui, eu iria lamber. Não, galera, não. Você sabe o que te falta. Às vezes você tá com deficiência, com uma anemia, falar, não, nossa, agora, nesse momento, sem fazer nenhum exame, sem nenhum médico falar, agora, nesse momento, eu preciso de carne. Não, não é assim. Lógico, ele pode ter uma mudança alimentar, ele pode começar a lamber parede, lamber chão, isso são sinais. Mas ele saber exatamente o que ele precisa consumir, isso é mentira. Curiosidade número 4. O que importa no sal é o fósforo. Sal bom é aquele bem carregado em minerais. Gente, esse é um mito. Mas é um mito que eu ouço muito. Vamos tentar explicar pela última vez. Primeira frase. O que importa no sal é o fósforo. Se só o fósforo fosse um mineral limitante, seria um sonho. Porque a gente... Pensa que fácil você pensar só em um nutriente para você repor para os animais. Seria um sonho. Que dádiva. Lógico, muitas pastagens brasileiras, principalmente na época das águas, o fósforo é um mineral limitante. Mas não é o único. E também não é em toda a pastagem. E na seca, você acha que é o fósforo que é o limitante? Normalmente a proteína, que falta naquelas pastagens secas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não adianta, se eu pegar um mineral carregado em fósforo e dar na seca, numa pastagem seca que tá faltando proteína, o animal não vai ter um bom desempenho, gente, da mesma forma. E outra coisa, 2 níveis de garantia.
De produtos semelhantes, obviamente, não adianta comparar caqui com banana, né? 2 produtos semelhantes. Daí esse daqui tem ele é mais concentrado em mineral e esse daqui é menos concentrado em mineral. Qual que é o melhor? Minha gente, não basta ver nível de garantia. Você tem que pegar e ver qual é o consumo. Então você tem que comparar e ver quanto o animal tá comendo. Quanto ele precisa e quanto ele tá comendo. Daí você faz... quanto ele precisa, quanto ele tá comendo e qual o custo disso. Por favor, vejam. Porque às vezes não basta um nível de garantia de não. Não basta o preço do saco de O que adianta um saco de mineral ser mais barato que o outro saco de mineral? Se esse daqui que é mais barato... come o dobro e o preço não é metade. Curiosidade número 5. Essa eu ouço muito. Bobagem gastar com sal mineral. Os antigos davam só sal branco e nunca tinham problema. Gente, é mito, né? Não é possível, né? Você acredita nisso ainda? Gente, de novo. Curiosidade anterior. O boi não sabe o que ele quer. E normalmente o sódio não é o nutriente limitante. Não tô falando que ele não pode ser um dia, pode. Mas ele normalmente não é o principal, o limitante para o desempenho. Mas qual o problema? O boi tem avidez, ele tem vontade de consumir sal. Igual a gente não gosta de comida com tempero. Aquela comida sem sal não é meio sem graça? Você come porque você precisa, às vezes, que você tá fazendo tratamento. Mas não é a mesma coisa que uma comida bem temperadinha, com sal. Mesma coisa com boi. Ele tem vontade de comer. E antigamente era aceitável um boi ficar gordo, ficar pronto pro abate em 5 anos. Hoje em dia essa conta não fecha, minha gente. Não dá pra permitir isso. Então vamos ficar espertos, pelo amor de Deus. Sal branco para corte, só se for num belo corte de picanha no meio de um churrasco. Combinado? Fechamos essa dúvida? Curiosidade número 6. Carne no Brasil tem papelão. É mito. Muito mito. Extremamente mito. Vou falar por quê. Se eu colocar papelão em qualquer tipo de embutido, a vida útil dele na prateleira vai ser reduzida drasticamente. Ninguém quer um negócio que você manda da fábrica e já tá vencido, já tá estragado. E outra coisa, papelão é mais caro para o frigorífico do que o CMS, que é a carne mecanicamente separada. Por que cargas d'água a pessoa ia querer encher com papelão uma linguiça? Se ela tem uma matéria-prima muito mais barata. Não faz sentido, não faz sentido. O papelão não é lá aquela coisa muito limpa para você colocar uma maçaroca de carne, né? É só isso, gente. Não tem papelão, ninguém comeu papelão. Curiosidade número 7. Carne tem hormônio. Isso é mito e é importante falar porque eu ouço muita gente falando: hoje em dia essas carnes tá tudo cheia de hormônio. Gente, vamos falar em bovinos. Na verdade, eu posso falar em tudo, mas vamos falar sobre a pecuária. Vamos focar na pecuária. É proibido você utilizar hormônios no Brasil. Sempre foi proibido utilizar hormônios para aumentar o desempenho, o ganho de peso dos animais. Existem hormônios que podem causar esse efeito? Sim. É permitido utilizar? Não. Se alguém está utilizando isso e você conhece, está cometendo um crime? Sim, gravíssimo. Não pode, não pode, não pode. É lei. Se você não está seguindo a lei, você está cometendo um crime. Fica a dica aí. Curiosidade número 8. É verdade que não se pode tomar leite com manga? É mentira, né? Os senhores de engenho, para fazer com que os escravos não consumissem aquele leite que sobrava, que eles iam vender, e às vezes eles tinham medo que os escravos consumissem escondido, eles inventaram esse mito, que se você comesse manga, que era um dos principais alimentos deles, e tomasse leite, você morria. Daí eles ficavam com medo e não tomavam leite. Eu sou a Alice e hoje vou cometer um suicídio.
O suicídio mais conhecido como leite e manga. Vou tomar o meu leitinho agora, maravilhoso, beba leite. E agora eu vou comer uma manga, bem gostosa e saborosa. Essa é a quinta tomada, ela já comeu umas 10 mangas. Olha quem não morreu! Não morri! Curiosidade número 9. O leite quente auxilia no sono. Sim, é verdade. Isso por alguns fatores. Primeiro, o quente dá aquele... Só dele ser quente já dá aquela calmadinha, né? Mas não é isso. O leite tem algumas propriedades. Ele é rico em cálcio, que ajuda, alguns estudos provaram que ajuda no relaxamento. E ele também ajuda na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Curiosidade número 10. O leite que você bebe tem pus e pode ter até sangue. Na verdade, essa informação absurda está aí circulando pela internet num artigo de uma pessoa que é contra outras pessoas beberem leite. Você nunca vai estar consumindo pus ou sangue, gente, pelo amor de Deus. Existem testes rigorosíssimos para você vender o leite. Existem tratamentos do leite que você está bebendo. Fiquem tranquilos quanto a isso. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, mas a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente lê. Hoje em dia a informação tá muito fácil assim nas redes sociais, então a gente tem que parar, ler. Só de ler uma frase dessa, você fala, não. Tem cara de absurdo, grita ser um absurdo. Então, não sejamos radicais, por favor. Acabaram as 10 curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outros mitos, por favor, falem aqui nos comentários. A gente pode fazer outro vídeo sobre isso. E muito obrigada pela atenção. Estou aberta para sugestões. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. E até a próxima prosa.